Shabbat Shalom Leculan, Shabbat Shalom a todos que estão no canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinzo e tenho o prazer de, nesse Shabbat, estar com vocês, esse dia fantástico, esse dia maravilhoso, que é o dia que o Eterno separou para nós. Ele criou todo o universo em 7 dias, em 6 dias, e o sétimo dia ele separou para que a gente usufrua, para que a gente tire o melhor proveito dessa sua criação. E nos lembra, sempre pede para que nós nos lembremos desse dia, para que a gente não esqueça nunca desse momento maravilhoso, desse momento de estar com Ele. Ele nos dá 6 dias para nós e pede apenas um para estarmos com Ele. Se a gente fica esse dia com Ele, certamente a gente vai também ficar com Ele nos outros dias, porque Ele estará conosco. Ele é lembrado e Ele nos lembra e Ele se lembra de nós todos os dias de nossa vida. Então vamos hoje abrir o coração para dar continuidade ao estudo que começamos ontem, esse estudo maravilhoso que é a porção Vayeshev e habitou. Inicialmente, eu quero lembrar você da do nosso encontro amanhã. O nosso encontro que será a comemoração, início da comemoração da festa de Hanukkah. Se você não viu, se você não sabe do que se trata, procura aí no canal, né, no canal do YouTube, você vai ver aí, você vai ver que no dia 9, na última terça-feira, nós já fizemos aí um estudo preparatório. Então você vai conhecer, vai saber como essa festa vai acontecer amanhã, né? Então vamos hoje iniciar o nosso estudo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 38. O capítulo 38 é muito interessante, né? Porque há uma discussão aí, esse capítulo está aqui no lugar errado, o que isso tem a ver aqui, essa história de Erudá, nesse momento, trazer essa discussão para esse estudo. Nós estamos falando de Yosef, por que entra em Erudá, de repente volta Yosef de novo, mas na verdade tem tudo a ver, nada na Torá está perdido, está à toa, né? Isso tudo aí tem uma conexão, tem tudo uma interligação. O capítulo 38 e o 39 tem que ser lido juntos, porque um vai falar de Erudá, e nesse mesmo período que está acontecendo alguma coisa na vida de Erudá, está acontecendo coisa na vida de muita gente, né? Que estão vivendo no mundo, assim como hoje nós estamos aqui, tem gente fazendo outra coisa em outro lugar. Então, se alguém for contar a história do Renato hoje, vai escrever um capítulo, e se for contar a história do Juquinha ali, vai contar num outro capítulo. Não dá para escrever junto, né? Não tem como escrever junto. Então, o Eterno colocou aqui primeiro Yehudá, e no capítulo 39 volta a falar desse mesmo período, mas com o personagem Yosef. E Yehudá aqui é muito importante essa essa vida dele aqui, esse momento que ele aparece. Por quê? Nós vimos, né, nós vimos até o final do capítulo 37 que aconteceu toda aquele mal-estar dos irmãos com Yosef, venderam Yosef, né, e voltaram ao pai. O pai, então, naquele dia ficou desesperado, ficou triste, passou algum tempo ali sofrendo, e ele vai sofrer até o momento que descobre que Yosef está vivo. Então, Yehudá e os irmãos ficaram muito tristes com o que fizeram, mas não porque fizeram com Yosef. Não, Yosef para eles tinha mais mesmo que sumir do mapa. Eles ficam tristes porque o pai, em vez de falar, bom, perdi um filho, agora vou cuidar dos outros, ele sofre por aquele que morreu. E é muito comum isso, né? As pessoas, quando têm filhos e perdem um, elas perdem o rumo, né? É muito duro para um pai perder um filho. E ele se esquece que tem outros. Ele só pensa naquele que morreu, principalmente quando era o caso de Yosef, o bem-amado de Jacob, né?
Então eles ficam muito tristes entre si, ficam tristes com o pai, mas eles não buscam a solução de trazer o irmão de volta. Eles começam a trabalhar, começam a fazer suas coisas e Yehudá se sente muito mal com essa história. E o que que ele faz? Ele desce dos seus irmãos, ou seja, ele sai de perto dos seus irmãos, porque não consegue nem com- compartilhar sua dor com os irmãos, e se afasta do pai. Se afasta do pai e vai embora, né? Isso foi a solução que ele encontrou para ele. Ele não pensou nesse momento no pai. O pai perdeu um filho devorado lá pelos animais, como ele achava, e perdeu um outro filho que foi embora, né? Como disse Rivka, sua mãe, lá no final da porção Tordote, como é ruim, né? Por que eu perderia dois filhos no mesmo dia? Né? Ela vai perder os dois no mesmo dia. Yaakov e Esav vão morrer no mesmo dia, nasceram juntos e vão morrer no mesmo dia. Mas aqui Yaakov está sentindo a dor que a sua mãe sentiu, né? Por quê? Porque ela tinha medo, né? Tinha medo, essa dor fez com que ela tivesse esse medo de perder os dois filhos que iam lá se engalfinhar e se matar, né? Então, então ela faz com que o filho se afaste e ele se afasta da mesma maneira. Então, ele faz o seu pai sentir essa dor. Por quê? Ele não era o filho bem amado, bem amado já havia morrido, mas ele era um outro filho. Então, o pai nesse dia pede dois filhos, um que morreu e outro que vai embora, né? Então, muitas vezes o jovem não pensa nisso, ele sai da casa dos pais, para ele vai começar a vida, mas para o pai que fica lá sozinho, o pai fica triste, fica abandonado, fica sozinho, sem o filho, sem a presença do filho. Então ele sai e vai para um lugar, né, vai para uma região de Canaã, onde se faz amizade com um sujeito, né, com um sujeito chamado Hirá. Esse sujeito é Adulami. É interessante o Eterno citar isso aqui, né? Por que citar que esse cidadão é Adulami? Ele podia simplesmente falar que o nome dele era Hirá, ficou amigo do Hirá e pronto. Mas Adulami é a região de Adulã, é uma região muito importante. Esse Adulami vai ser muito amigo de Yehudá, vai ajudá-lo muito, vai ser mais ou menos ali o seu protetor, o seu, seu grande amigo nessa aventura que ele vai viver aí nos próximos 21 anos, né? E Adulã também é a região onde o seu descendente Davi, né, Davi vai se esconder de um grande inimigo, Shaul, né? Shaul procurava matar Davi, e Davi então se esconde lá nas regiões de caverna de Adulã, aquela região que é de onde veio esse Hirá. Então você vê aqui que vai acontecer muito tempo depois, bem depois, mas aqui você já tem uma conexão, você já tem uma ligação. Veja, a Torá do Eterno é perfeita, não tem ponta solta, não tem nada que, né, nada que esteja aí por acaso, esteja jogado aí. E aí, né, e aí o que que acontece com nesse momento, né? Vamos olhar aqui novamente aquela, aquele mapinha que nós começamos ontem, né? Nós vimos aqui, nós tínhamos visto até esse momento aqui, né? E aí o que que aconteceu quando eles estão lá naquela região de Xerém? Eles passam 10 anos em Xerém, né? Eles saem da casa, Jacob sai com todos os seus 11 filhos, ainda não tinha aqui Beniamim, né? Sai com seus 11 filhos e vai para Xerém, fica lá em Xerém, gostou daquela região, ficou lá em Xerém, e aí num determinado momento, Shimon e Levi, para chamar a atenção do pai, para tentar trazer a honra para a família, salvaguardar a honra da família, cometem uma atrocidade, um assassinato em massa, né? Assassinam lá um monte de pessoas, um monte de gente, usam o tema da circuncisão para uma outra finalidade, e aí matam toda a família de Xerém, o pai, os animais, roubam tudo, vão embora porque eles queriam
atrair a atenção do pai. E o pai se revolta contra eles, né? O pai não gostou daquela história, o pai se revoltou contra eles e eles então aqui ficaram numa situação ruim, porque todos tiveram que ir embora, todos foram embora, todos foram para, né, para a terra onde vivia Isaac. Então ele sai para Hebrom. Então, mais ou menos essas datas, como eu falei ontem, pode ter um ano a mais, pode ter um ano a menos, né? É isso que a gente tira essa inferência da Torá. A Torá não diz, ele tinha 10 anos e 5 meses e 24 horas, né? Fala assim, ele tinha 10 anos, mas pode ter 10,5, pode ter 9,8. Então, não é um número aqui muito exato. A gente tem aqui uma variação nesse último dígito aqui. Mas a gente vê, então, que nesse ano 2275, mais ou menos, ele parte, volta lá para a terra de Hebrom e no caminho nasce Biniamim, né? Nasce Biniamim no caminho, Rahel morre, então nós temos aqui as datas em que tudo acontece. E no ano seguinte, quando Yosef tinha 17 anos, ele é vendido pelos seus irmãos e Eudá então parte para a região de Canaã, vai viver a sua vida lá em Canaã. E agora então ele conhece uma mulher lá, né, filha de um Kenani. Então aqui nós vemos novamente o Eterno traz o nome dessa mulher. Nós não temos o nome da mulher de Noar, de, de Ram, de Efert, de Shem. Nós não temos o nome dessas mulheres todas. Por quê? Porque elas não são importantes para a história, né? Elas são importantes porque geraram todos os filhos, mas elas não são importantes os nomes para serem resguardadas. Mas elas são filhas de um homem chamado Chuá, né? Chuá é um nome muito interessante, né? Se você olhar aqui, ó, nós temos aqui essa plaquinha aqui, né? Olha só, se eu tirar aqui, né? É o mesmo nome que você está vendo ali, né? Que você está vendo ali, a mesma palavra que é o nome do nosso mestre aparece aqui, né? Claramente, Chuá, né, já tem essa lembrança dessa salvação para a vida de Yehudá, né? Quem vai salvar Yehudá é justamente essa mulher, essa história que ele vai ter com essa mulher vai ser a salvação para ele. Ele vai se tornar um novo homem, ele vai se tornar uma grande pessoa a partir dessa história. No momento ele ainda não é, no momento ele ainda tem vários problemas, várias dificuldades de personalidade, mas o seu caráter vai se formar a partir dessa relação com essa filha de Chuá. E aí, se a gente acrescentar um Yud nesse nome, né, se a gente acrescentar esse Yud nesse nome Chuá, nós temos Yeshua, né? Então, é muito interessante já o Eterno trazer, porque o nome dele podia ser Adalberto ou qualquer outro nome, mas não, era Chuá, e vai aparecer aqui esse nome, e nós precisamos então pensar um pouco, aprofundar um pouco a partir do conhecimento que a gente tem hoje de toda a Escritura. E ele gerou um filho, né? Ele gerou um filho e chamou o seu nome Er, né? 270 esse número, justamente o número de dias de uma gestação de um ser humano. E esse Er aqui não era flor que se cheire, não, né? Nós vamos ver daqui a pouco como agia esse Er. E nasce mais um outro filho, ele chamou o seu filho de Onã e adicionou mais um e gerou mais um filho. Então, novamente, nós temos uma relação aqui desse Yosef, né? Por quê? Porque Yosef era o filho bem amado de Jacob. E esse filho daqui, chamado Shelah, vai ser o bem amado
de Yehudá. Por quê? Porque Yehudá, nós vamos ver, e Yehudá vai proteger esse garoto aqui de todas as maneiras, né? O seu filho mais novo vai ser o protegido dele, assim como ele depois, quando desenvolver toda a sua personalidade, todo o seu caráter, ele vai defender o filho mais novo de de Jacó, né, o filho mais novo de Jacó, que é Beniamim. Nós vamos ver então na porção Vaigash como ele vai enfrentar o vice-rei para defender o seu irmão mais novo, o caçulinha. Então aqui o caçulinha dele é o bem-amado dele e provavelmente vai ter problemas para Er e para Onã. Esses meninos nascem um atrás do outro, né? Praticamente um ano de diferença entre um e o outro. E aí ele gerou esse menino, estava lá na região de Recife, quando ela gerou esse filho para ele, né, e foi adicionado, mais esse filho foi adicionado, esse bem-amado para ele. Por quê? Porque essa ligação dessa palavra, né, adicionou com o nome do filho de Jacó, Yosef, adicionar, que o Eterno adicione mais um filho para mim, como disse a sua mãe Rachel no seu parto. E aí Yehudá tomou uma mulher para Er, né? O seu primogênito, o mais velho. O nome dela era Tamar, né? Essa mulher era Kenanita. Então você vê que Abraão não queria que o seu filho Isaac casasse com uma Kenani, uma mulher cananita, uma mulher de Cananeia, né? Ele não queria isso de jeito nenhum, né? Fez lá o Elazar jurar, né? Jurar que não ia pegar uma mulher para o seu filho de Canaã. Isaac falou para o seu filho Jacó: vá para a terra do seu tio, vá para a terra do irmão da sua mãe, para não tome de lá uma das filhas dele. Não vá casar, não vá se juntar com nenhuma Canani. Né? Então aqui o Yehudá faz exatamente o contrário. Né? Ele vai lá e casou com uma mulher Canani e vai fazer o seu filho casar com uma mulher cananita. Mas isso é para a gente entender que não tem problema nenhum, né? Não quer dizer que porque a mulher era cananeia que ela era do mal, que ela era ruim, que ela era uma pessoa que fosse gerar problemas para eles. Não, né? Tem gente boa e tem gente ruim em todo lugar, né? Então não é porque ela era de lá que ela é da mesma, é farinha do mesmo saco. Não, ela era diferente. Nós vamos ver que ela é diferente, que ela vai ser uma pessoa especial e vai fazer parte de uma história especial desse povo que vai descender de Yehudá. Então vejamos aqui que esse foi ruim aos olhos de Adonai e matou Adonai. Então, como é que o Eterno mata? Né? Nós vimos aqui na história, até agora, foram nove porções e o Eterno nunca fez isso com ninguém, né? Ou diretamente com um cidadão. Olha, esse cara é ruim, eu vou tirar ele. Teve lá aquele momento em que todo o povo era ruim e o Eterno decidiu então trazer o Mabu e eliminar toda aquela safra de gente, manteve somente Noa e seus filhos, recomeçou dali. Depois nós tivemos Sedom. Sedom era uma região em que o povo cometia muita barbárie sexual, e inclusive, principalmente, não cuidavam do seu próximo, não cuidavam da alimentação, do necessitado, do cuidado com o necessitado. Provavelmente esse era da mesma estirpe, né? Ele gerou, né? Ele foi gerado de uma mulher cananita e ele certamente absorveu o que era ruim daquele povo. E ele fazia coisa ruim. Não sabemos o que exatamente, se ele era um pervertido sexual, se ele tratava mal o seu próximo, ou se ele fazia as duas coisas. Né? Portanto, que o Eterno o matou. Essa história também tem
muito a ver com as machal, né, com uma com uma parábola, né, uma história totalmente real, mas com algumas pinceladas de algo totalmente, fora do entendimento comum, algo muito muito estranho para uma narrativa daquela história. E aí, nós vemos aqui que Yehudá toma uma decisão inédita, né, nós não vemos isso em lugar nenhum antes, essa história aqui foi criada por ele. E ele fala para o seu filho: não entra a mulher de teu irmão, a palavra entra mesmo, né? A palavra bo, ela significa entrar, né? Chegar, ir, mas quando se trata de uma coisa muito próxima, ela tem o, o significado de entrar, né? Ele foi a tal lugar, né? E bo se traduz como o verbo ir, como o verbo chegar, mas quando é uma coisa entrando na outra, é justamente entrar. Entrou na casa e, né, aqui nós temos, se a gente olha bem essas palavras aqui, nós temos a bet e, uma, e um aleph. Né? Se a gente inverter aqui, a aleph, bet, ave. Aqui, o alimento, né, se a gente tivesse, vamos traçar, se a gente tivesse uma letra aleph e uma letra bet, a gente está dizendo que é o alimento que entra na casa. Né? A gente lê nesse sentido. Então, o alimento que entra na casa é ave. E quem leva o alimento para casa é o pai. Então, aqui nós temos o significado da palavra pai. E aqui é o contrário. Aqui é a casa e o alimento. Né? Então, aqui é o entrar. Então, nós vemos que há essa ligação muito forte com essa fecundação aqui. Então, é, entra a mulher, o homem entra a mulher. Entra a mulher de teu irmão e gere dela, e estabeleça semente para o teu irmão. Isso aqui foi certamente inventado nesse momento, foi criado nesse momento por Yehudá. Nós não vimos isso antes, isso não é um mandamento do Eterno. Isso depois o povo continuou fazendo isso. Né? Nós vemos lá até na história de Ruth, de um descendente de Yehudá que vai fazer a mesma coisa com Ruth. Na história de Ruth nós temos essa situação aqui que é o levirato, né? Uma mulher que casou, não teve filhos, para que ela não tenha problemas de sustento quando ficar mais idosa, ela, ela tem esse direito de ser, né, de ser fecundada pelo irmão do marido que morreu. Então, é um negócio que é muito estranho, né? Então, imagina, essa mulher tem um filho, aí alguém vai brincar com o menino lá pequeno: você é filho de quem? Não, eu sou filho do meu tio, né? Eu sou filho do meu tio, não sou filho do meu pai. Meu pai morreu, minha mãe me teve com o meu tio. É muito estranho isso, muito estranho essa história, mas ele faz isso aqui, ele estabelece que o filho vá fazer isso. Mas ele não gostou muito dessa ideia, não. Ele não queria participar dessa história de gerar nela um filho que não fosse dele, né, que fosse do irmão. Não ficou muito claro isso na cabeça dele, então o que que ele fazia? Ele, no final, né, no final da relação, naquele momento final, ele derramava no solo, né, derramava no solo o seu sêmen. Então nós vemos que essa mulher estava muito mal parada na história, porque o primeiro amassava uma massa, misturava a massa toda, colocava no forno, mas não acendia o forno, ela não gerou, não fez nenhum pão dali daquela massa. Esse aqui mistura a massa e não põe no forno, joga no chão, então também não sai pão desse forno. Então essa mulher estava certamente muito triste da sua vida. E esse cidadão Onan, ele então inaugura essa história do prazer solitário, né? O prazer do cara que não está compartilhando com a mulher
o seu prazer, não está compartilhando com a mulher a sua relação, né. Então ele estava ali num momento de muito egoísmo, por quê? Porque não aceitou, ele podia até pai ter falado: "Olha, casa com ela, uma boa moça, vai lá, fica com ela, vive com ela, já que ela agora não tem um Baal, já que ela é viúva, você pode fazer isso, né, ela é uma mulher bonita, uma mulher legal, uma mulher boa, uma mulher trabalhadora, você fica com ela e toca a sua vida com ela". Mas ele não faz isso, então ele se decide a não compartilhar com ela o seu ato, né, o seu ato conjugal. E aí também foi ruim essa história aí que ele praticou, foi ruim isso que ele fez, e o Eterno matou também a ele. Então, vamos parar e pensar na no Yehudá. O Yehudá, ele agora, o que que aconteceu com ele, né? Ele perdeu 2 filhos, né. Lembra que ele recebeu 2 pratas, agora já perdeu uma prata e agora a outra prata, os 2 filhos. Imagina a cabeça desse pai que perdeu 2 filhos. Certamente ele lembrou lá de quem? De Iacov. Iacov perdeu um filho que foi morto por uma fera, agora perdeu outro filho, né, que foi embora de casa. E ele aqui perdeu os 2 filhos, né, um espaço de tempo muito pequeno, em pouco tempo, ele perdeu os 2 filhos, assim como Iacov perdeu os 2 filhos num espaço de tempo muito pequeno, uns meses talvez, entre a perda de Yosef e a saída de Yehudá, e aqui a perda de Er e a perda de Onã. Esse homem está desesperado, esse homem está sofrendo muito, esse homem está muito triste e, ao mesmo tempo, a sua cabeça está formando a sua personalidade, o seu caráter, né? Porque toda a ação que ele praticou antes está voltando para ele. Palavra para cá, você faz, você recebe. Você planta uva, você colhe uva. Você planta espinho, você colhe espinho. Então é assim que é, né? Que é a nossa vida. Nós temos que pensar nas nossas ações. Nós temos sempre na nossa frente 2 caminhos, 2 pratas, 2 testemunhos do Eterno. A gente tem que escolher sempre o testemunho do Eterno ou as pratas, né. Você escolhe, você decide a tua vida. E aí, Yehudá, né, Yehudá ainda mantém essa história do levirato. Ele vai para Tamar e fala: "Olha, fica viúvo, continua viúvo, e daqui a pouco, daqui um ano mais ou menos, um ano e pouco, daqui um tempo, meu filho Shelah vai lá te procurar e você vai ter então a tua descendência". Mas ele, na verdade, no íntimo, ele pensava que aquela mulher era culpada da morte dos 2, né. Ele não percebeu que os filhos eram maus. Geralmente os pais não percebem a maldade nos filhos, eles sempre acham que o filho é a melhor pessoa do mundo, não olha esse detalhe, não se preocupa com esses detalhes do que os filhos fazem. E ele foi e fez a mesma coisa. Agora ele tinha a intenção de não mandar Shelah, porque Shelah era o seu bem-amado, eu não vou perder esse também, né, já perdi 2, não vou perder o terceiro. Então, isso também vai ser importante no momento que ele decide defender o irmão de Yosef, o irmão de pai e mãe de Yosef. Então ele quer defender Binyamin lá na frente, porque Binyamin era o caçula de Yaakov. E ele aqui quer defender o seu caçula. Então ele coloca a culpa em Tamar, né? Não coloca a culpa nos filhos. Não, meu filho atropelou, matou meia dúzia, mas ele, essa meia dúzia estava na frente do carro dele, eles que são culpados, né? Não o filho que estava dirigindo embriagado. Então, sempre o pai precisa ter atenção com isso, atenção na educação dos seus filhos, no que os seus filhos estão fazendo, e precisa tomar as providências na hora certa. Então, a Tamar concordou. Veja que essa mulher era uma cananita, ela não precisava participar de nada disso. Quando morreu o primeiro marido, ela já não tinha mais um Baal, ela já não tinha mais um dono, ela podia casar com quem ela quisesse.
mas ela gostou, né, gostou da família de Yehudá. Assim como Ruth vai gostar, né, vai gostar de da família, vai gostar do Deus daquela família com quem ela casou. Então nós vemos aqui um paralelo entre a história de Tamar e a história de Ruth. Ela poderia simplesmente falar: "Não, olha só, seu Yehudá, eu não vou fazer nada disso não, eu vou cuidar da minha vida", mas ela vai para casa e habita na casa do pai dela, esperando que Xelá apareça. E aí o que acontece, né, o tempo vai passando, aquele sofrimento da perda dos filhos, a mulher dele, a filha de Chuá, ela também muito triste, obviamente, ela também perdeu os 2 filhos, ela está ali desesperada, ela deve ter entrado numa depressão profunda e morreu logo, logo. Ela morreu naquele pouco tempo depois que morre Onã, ela morre e Ehudá então perdeu 2 crianças, 2 filhos e a mulher, assim como seu pai perdeu 2 filhos, né, e a Yosef que foi morto e Ehudá que desapareceu, foi trabalhar em outro lugar, foi viver em outro lugar, e a mulher que ele amava, né, a mulher que ele amava, Rahel, morreu no parto de Beniamim. Então aqui Yehudá está muito triste, muito desconsolado, e aí ele procura se consolar de alguma maneira. O que que ele vai fazer então? Vai tosquear o seu rebanho, vai cuidar do seu trabalho, do seu dia a dia, para tentar esquecer toda essa desgraça na sua vida, que isso começou justamente naquele momento em que ele ele se teve aquela ideia de vender o seu irmão. Nós estamos falando aqui de uns 18 anos, 19 anos depois daquela, daquela data fatídica. Ele não soube mais do seu irmão, não soube mais dos seus pais e dos seus irmãos. Então ele vai lá com seu grande amigo Hirá e vai lá para a região de Timnata, ou Timná, né, que hoje é identificada como essa região de Tel Batash, uma região lá de Israel descoberta e identificada pela arqueologia, pela história, né? Mas aí ele vai para lá e aí surge uma pessoa lá na casa de Tamar e fala: "Amiga, olha, teu sogro está indo tosquiar, tá sabendo disso? Tá sabendo disso?" Fofoca, né? A fofoca sempre existiu, a fofoca está sempre presente, a fofoca muitas vezes causa problemas, a maioria das vezes causa problemas muito sérios, né? Então, alguém foi lá e buzinou no ouvido de Tamar que o, o Yehudá estava indo tosquear o seu rebanho, ia passar por ali, ia passar ali pertinho. Então, o que, que ela faz? Ela tira as suas vestes de viúva, porque ela era biviúva, né? Ela biúva, né? Como se pronuncia a letra bet, muitas vezes como bet. Então a gente pode falar biúva ou viúva. Ela era biúva porque ela perdeu 2 maridos. Então o que que ela faz? Ela se ocultou no chale, enrolou um chale em volta da cabeça, ninguém sabia quem ela era, trocou aquela roupa de viúva, colocou uma outra roupa e foi se sentar lá na estrada de Enaim, na entrada de uma região de Enaim, no caminho para Timná, né? Por quê? Porque ela viu que o Xelá cresceu, passou um tempo, passou um ano, esse menino já está com uns 18, 19 anos e não, até agora não veio para lá para ela ser dada a ele. Olha como era o tratamento. Ela era dada ao homem para procriar, né? Então, era o costume na época. Não vamos saber se é certo ou se é errado, não cabe aqui a gente fazer julgamento, mas naquele momento, naquele momento, ela 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 é que seria dada a Shelah. Aqui eu tirei a minha imagem para você conseguir enxergar, né? Conseguir enxergar as letras. No PDF você vai conseguir ler todo o texto, né? Então
fique tranquilo que você vai, ter todo esse material no final do estudo aí no canal, do Telegram. Na verdade, esse material já está no Telegram, né, você tem aí na leitura semanal, eu apenas acrescentei os gráficos que não estão naquele material, aquele material era só para o estudo. Então, nós vemos aqui que ela se senta ali, o erro da viúvo, né, perdeu a mulher, está desconsolado, está triste, aí vê aquela mulher no caminho. E aquela mulher no caminho representava o quê? Uma prostituta. Hoje é do mesmo jeito, né? Tem muitos caminhos aí em que ficam prostitutas e prostitutos, né? Na beira da estrada, querendo prestar um serviço aí de consolo àqueles que têm essa necessidade. A diferença é que naquela época elas se cobriam todas. Hoje é praticamente desnudo, né? A pessoa fica lá praticamente, né, praticamente sem roupa alguma, mostrando todo o seu produto na vitrine para que, né, para que venha aí um uma pessoa fazer uso aí desse produto, né. Então, continua tudo igual, não mudou nada, tudo funciona da mesma maneira hoje, o ser humano é o mesmo que era naquela época. E aí, ele saiu do caminho, pegou o seu camelo, foi lá para o lado e foi direto, né. "Vem, rogo", sempre tem o rogo, sempre tem o "por favor", né. É grosso, é mal educado, é agressivo, mas sempre tem o "por favor". "Vem, eu rogo, entrarei em ti", né, porque era o que ele queria resolver a sua necessidade, a sua vontade, o seu ter o seu minuto de prazer, né, porque isso aqui não tem um envolvimento emocional, não tem nada. Comprei ali um 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 sorvete e fui tomar um sorvete no meio da rua, né. Não tem nenhuma relação. Entrar em ti, não sabia que ela era nora, ela estava toda coberta, né, então não tinha essa ideia de que aquela mulher era conhecida. Mas ela é muito esperta, o que que ela faz? "Que darás para mim quando entrares em mim?" Não é assim, não é de graça, não tem nada de graça, não tem almoço grátis, ninguém come nada de graça, ninguém, desculpe aí a relação, mas, basicamente é isso, né, isso que aconteceu. Ela: "Não vou fazer de graça não, não é assim que isso funciona, não é assim que a banda toca", como a gente diria, né. E aí ele dá o seu o pagamento, ele propõe o pagamento. "Eu enviarei um filhote de cabra". Lembra onde teve um filhote de cabra que foi usado para sujar as vestes, a túnica de Yosef. E aqui vai ser o segundo filhote de cabra, ou segundo cabrito, né? Assim como Rivka pediu para Yaakov 2 cabritos, aqui vai ter o segundo cabrito, né? O segundo cabrito na vida de Yehudá, que é, né, que é relacionado aos cabritos lá do seu pai. Então, nós vemos aqui que a história está se repetindo de alguma maneira, está se complementando de alguma maneira. E ele vai dar então esse cabrito pelo serviço prestado pela aquela senhora, pelaquela moça que estava lá na beira da estrada prestando serviço. Mas ela não vai, eu vou enviar depois, eu vou trazer depois. Não é assim não, fiado só no vizinho, fiado só, só para quem pode fazer fiado. Eu não faço fiado, eu quero uma garantia, né. Você vai enviar depois, eu quero uma garantia aqui e agora, né. Então, nós temos que pensar, né, pensar tudo que essa mulher está falando, tudo que essa mulher está fazendo, né. E ele diz: "Qual é a garantia que eu vou te dar? Eu não tenho Pix, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho nada aqui, como é que eu vou dar uma garantia?"
Aí ela diz: "O teu sinete, o teu pitilo, o teu cordão", né, o sinete é aquele anel ou aquele tipo um carimbo, né, que tinha lá quem era o sujeito, quem era a garantia que ele que ele que assinando aquele compromisso, então todo mundo que recebesse aquele sinal saberia que esse sinal era do senhor Iehudá, que estava estabelecido naquela região, que tinha lá um compromisso com o seu povo, tinha lá o seu rebanho, tinha lá um monte de coisa, então era uma pessoa influente naquele lugar. E o pitil é o que amarrava esse cordão, que amarrava, muitas vezes de ouro, né, que amarrava o o sinete na sua roupa e o cajado, né, o cajado que era o que mostrava que ele era um senhor, que ele era uma pessoa responsável, uma pessoa que tinha autoridade, uma pessoa que tinha posses, né. E o que que ele faz? Ele entrega para ela, a primeira mulher que ele vê na rua, nunca viu essa mulher, não vai ver nunca mais. Como é que ele entrega as coisas que são de maior valor para ele? Por quê? Porque ele estava desacoroçoado, ele estava angustiado, triste, deprimido talvez, perdeu 2 filhos, perdeu a mulher, então ele faz qualquer negócio nesse momento, né. E ela, então, deu para ele, deu para ela deu para ele. Então aquela coisa ficou ali naquele momento, essa relação, né, essa relação se completou ali, ele entrou a ela e ela concebeu para ele. Então você vê que 2 homens viveram com ela muito tempo, tiveram relações com ela praticamente diariamente, e um não acendia o forno, não fez pão, o outro jogava massa na terra e não fez pão. E esse aqui fez uma massa pouca, rápida, em pouco tempo, e deu um pão, saiu um pão maravilhoso que nós vamos ver daqui a pouco, né. Então, você vê aqui que essa mulher, nesse momento, ela fica grávida por quê? Porque é muito difícil ela não ter ficado grávida com aqueles 2 por um tempo maior e agora exatamente com o seu sogro, ela fica grávida. Aqui tem a mão do Eterno, logicamente tem o dedo do Eterno agindo aqui para que ela concebesse para Yehudá. Não foi simplesmente uma casualidade, um acaso, né, que essa mulher ficou grávida exatamente nesse momento com Yehudá, nessa relação rápida, nessa relação fortuita. E muita gente julga, né, julga o que Tamar fez, ela não poderia ter feito isso, ela não poderia ter se deitado com Yehudá, ter ido para a cama com Yehudá, porque ela era nora dele. Mas a gente tem que lembrar que ela não era da tribo de Jacó, ela não era descendente de Abraão, ela era uma mulher cananita. Os costumes ali eram outros. Ela era uma mulher viúva, ela podia fazer o que ela quisesse, ela não tinha um Baal, né? Ela não está cometendo nenhum adultério, ela não está cometendo nenhuma transgressão da parte dela. Nem era nesse momento nenhum problema ela ter uma relação com o seu sogro, assim como as filhas de Lot não viam nenhum problema em se deitar com o pai, porque era a vida que elas viviam, era a forma que elas viviam, era aquela, né, aquele mundo em que elas viviam era dessa maneira. Ela que fez, por quê? Porque ela também se irou, porque ela se comprometeu com Yehudá, e Yehudá se comprometeu com ela de levar Shelah e não levou, né. Então ela se sentiu nesse direito. Claro que ela não esperava ficar grávida, ela não tinha essa intenção, mas ela queria simplesmente ficar com o sinete, com o cordão e com o cajado dele, para mostrar para ele que ela era uma pessoa íntegra, né. Então ela foi para casa, se despiu, né, botou a roupa normal dela e continuou a vida dela. Ela não se tornou uma zonar, né, como muita gente acha. Ela não era uma zonar, ela não fez isso como um meio de vida. Ela tinha lá a sua vida na casa do seu pai.
E o Yehudá era um homem de palavra, ele quer dar o cabrito para a garota e quer receber de volta a sua garantia, ele não vai deixar essa garantia lá perdida, né. Certamente caiu em si e falou: "Nossa, que asneira que eu fiz, né, deixar aí o melhor bem que eu tenho na mão de uma pessoa desconhecida. Como é que eu fiz isso, né? Eu não devia ter feito dessa maneira", aquele arrependimento que dá nas pessoas que cometem esses erros, esse tipo de erro. Então ele vai e manda lá quem? O Hirá, né, o Hirá vai lá e procura, né, procura pela mulher e não encontra a mulher. E aqui é interessante o termo, né, o termo que muitas vezes é trazido e perguntou aos homens do lugar, dizendo: "Onde está a prostituta?", mas na verdade a palavra é essa aqui, ó, kadoshá, a a santa, né, a santa. E aí muita gente fica chocado com essa tradução: "Onde está a santa?". Ela estava em Enaim, sobre o caminho. E os homens disseram: "Não existe nenhuma neste lugar uma santa". Lo haitá bazé, não existe neste lugar bazé kedoshá. Então a palavra santa significa separada, ou seja, uma mulher que era separada do convívio normal, da rotina diária. Ela é uma mulher que era separada do seu povo, porque ela fazia serviços de prostituta cultual. Muitas vezes o lugar onde ela praticava esse tipo de atividade era um lugar onde se praticava idolatria. Então, a Escritura está cheia de pessoas que cultuam isso, e o Eterno abomina esse tipo, né, esse tipo de ato, a prostituição cultual. Até nos diz que não haverá santa nos filhos de Israel e não haverá santo entre os filhos de Israel. Lá nós vamos ver lá em Devarim. Não quer dizer que não vai ter nenhum santo, né? Como o Eterno santificou o Shabat. Não é dessa maneira, não é separado para o Eterno, mas não é uma prostituição cultural, uma prostituição para a idolatria. E aqui essa mulher, então, é tratada de santa, mas não santa no sentido das religiões, né? Assim, que nas religiões o santo tem uma outra conotação do que é a conotação trazida na Escritura. Na Escritura, a palavra santo, santa, é aquele que foi separado, né? Aquele que foi separado para o eterno, né? Aquele que foi separado para servir ao Eterno, aquele que é separado para a glória do Eterno, assim como o Shabat é um dia santificado. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo, para que ele seja diferente do comum, né? Diferente do dia a dia. Assim, essa mulher era chamada de santa porque ela não era uma pessoa, uma dona de casa, uma mulher que está cuidando dos filhos, ela fazia esse papel de cultuar, né? Cultuar na idolatria. E aí, Hirá volta lá para Yehudá e fala: "Olha, não encontrei a mulher", e também disseram que não existe nenhuma santa lá naquela região. E aí Yehudá então se conforma, né? Bom, deixa que fique com ela, pelo menos ela não vai poder dizer que eu não paguei, né? Eu não paguei pelo serviço que ela me prestou. Você não encontrou, você levou a cria lá, procurou e não encontrou, então, né? Então ela que se vire, depois ela não tem do que reclamar, não tem do que falar. E aí, lógico, depois de um tempo, a gravidez dela aparece, a barriga dela fica maior do que a minha, certamente, né? Mas aí a fofoca rola, né? A fofoca chega no ouvido de Yehudá. Vão dizer para ele: olha, Tamar se prostituiu. Ninguém pensou: olha, a Tamar agora arrumou um outro homem, né? A Tamar se casou, a Tamar tem um marido agora, né? Você não levou seu filho lá, ela arrumou outro marido, mas as pessoas vão e falam logo: olha, ela se prostituiu, porque ela tinha um combinado com ele, né? De esperar por Shelah, e ela agora está grávida.
ela está grávida porque ela é um fruto da prostituição dela. Então Yehudá toma aquela atitude, né, bastante violenta, que é: tire ela de lá e queimamos ela, né. Então dá a ideia de que essa mulher, que ele já julgava que ela fosse uma feiticeira, uma bruxa, que matou os 2 filhos dele, né, por uma bruxaria que ela devia ter feito contra os filhos. Então agora, como ela pratica a prostituição cultual, ela pratica a idolatria, então ela deve ser queimada, né. Uma ideia que depois vão usar e queimar muita gente, muita mulher que foi acusada de feiticeira de forma bastante injusta, de forma bastante violenta, usando uma autoridade que é uma autoridade. Por quê? Porque essa autoridade não veio do Eterno. Mas ele então vai se dar, né, vai se dar conta de que está fazendo algo errado. Por quê? Porque ela vai dizer para ele o seguinte: para um homem que isto é dele, eu concebi. Reconheces, Ró, de quem são estes sinete, pitil e cajado, os cordões, né? Cordões, aqui está no plural, pitilim, né? Os cordões, de quem são esses? Você reconhece isso? Então aqui ele se lembra da frase que ele falou para o pai dele, que começou a história dele ali, né? Que ele ficou desacorçoado, saiu da terra do seu pai, justamente nesse momento em que o seu pai ficou desesperado pela morte do filho. Isto encontramos. Reconheces, Rogo, a túnica de teu filho? Reconheces de quem são esses sinete, cordão e cajado? É ela ou não é ela? É a túnica do seu filho ou não é? Você reconhece ou não reconhece? Então aqui, um banho de água fria na cabeça dele, aqui despertou nele essa consciência de que ele agiu errado, não com ela, mas ele agiu errado lá com seu irmão, com Yosef, ele agiu errado com o seu pai, né? E agora sua vida vai ter uma mudança radical, né? Sua vida vai ser bastante diferente daqui para frente, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Você vai aprender a ser gente, né? Como diz o poeta. E ele aqui vai ser uma nova pessoa, ele vai ter um novo compromisso na sua vida, que vão ser as próximas porções, né? E aí, né, ele cai nessa realidade: ela é justa mais do que eu, porque eu achei que ela fosse uma uma feiticeira, não dei para ela o meu filho, né, não dei para ela Shelah, meu filho. E nada acrescentou de novo, né, velou e Asaf nada acrescentou. Novamente o nome aqui, Yosef, nada acrescentou, nada adicionou a mais od le daetá, para conhecer dela, né, para saber dela, ou seja, nunca mais ele teve relações com ela, nunca mais ele teve uma relação homem e mulher com ela. Por quê? Porque ele não podia fazer isso, porque agora ele sabe que ele é o sogro dela e ele não vai ter relações com ela. Então nós temos novamente aqui a palavra acrescentar. Eu ressaltei aqui para você ver que novamente o nome Yosef é trazido aqui, né? O nome Yosef é trazido aqui nessa relação dele com Tamar, né? Então Tamar, ela foi uma pessoa muito
correta, muito justa, né, tzadikah, tzadak, tzadekah, né, tzadekah é uma essa terminação representa o feminino, né, tzadik, tzadikah, né, tzadikah, uma mulher justa, uma mulher correta, cumpriu com a sua palavra, né, trouxe justiça, trouxe a razão para esse homem, que agora ele vai ser uma pessoa diferente, agora ele vai se tornar, né, ele vai se tornar um defensor dos seus irmãos, um defensor, né, ele vai se tornar o verdadeiro leão, né, e Yehudá é o leão que vai, então, né, trazer essa justiça para dentro da casa do seu pai. E aí, né, essa mulher estava grávida de gêmeos, gêmeos. Aí, na hora do parto, uma mão saiu primeiro, uma mão saiu primeiro e enrolaram lá a parteira ensinou a melá. Mialedet, Mialedet é a parteira, né, Mialedet, ela amarrou na mão dele um fio escarlate, para que depois soubesse, né, se ele saísse no primeiro, saiu primeiro a mão, né, então ela ela foi tirando o neném lá pela cabeça e a mão daquele que saiu não estava com o escarlate, saiu no segundo, mas ele já tinha enfiado a mão para fora no momento do nascimento. E depois saiu o segundo, né? O segundo, então, rompeu na frente daquele que enfiou a mão primeiro. Ele saiu antes do. O segundo saiu primeiro, digamos assim, né? O segundo nasceu primeiro que colocou a mão para fora, mas nasce quando toma o primeiro, né, o primeiro alento, respira o primeiro alento, é nesse momento que nasce. Então, o primeiro nasceu primeiro mesmo, o segundo nasceu segundo. E Pérez foi o seu nome, Pérez, que é arrombar, romper, né? Atravessar uma abertura, é romper esse caminho que vai ser esse rompimento de Yehudá para realizar as ações que ele tinha que realizar. Então vamos ver aqui um pouquinho, né? Um pouquinho da história, da genealogia de Yehudá. Vamos ver o que vai acontecer na descendência de Yehudá. Eu vou tirar o meu rosto para não cobrir aqui o texto que eu vou colocar para você. Então nós vimos que Abraão teve um filho, né? Isaac. Isaac teve outro filho, Jacó, que teve, né, que teve uma mulher que ele odiava, que foi Léa, né? Então você vê que essa relação aqui tem uma dificuldade entre elas. Léa teve Yehudá, que teve uma relação complicada, uma relação fora do padrão com Tamar. Tamar nasceu Pérez, de Pérez vai nascer Hetzron. Hetzron vai gerar Ram. Ram vai gerar Aminadab e Nachon. Nachon, que vai ser aquele homem que vai, né, vai confiar no Eterno e vai entrar no mar, vai entrar quando o mar se abrir, né? Só se abre depois que ele confia no Eterno e entra no mar. E ele tem Salmão. Salmão se casa, né? Se casa com uma prostituta. Nós vamos lá no livro de Yehoshua, né? Yehoshua manda Salmão reconhecer aquela região, ele fica na casa dessa mulher e depois ele se casa com ela e tem Boaz, né? Então Boaz é filho de Salmão com uma prostituta. E Boaz então se casa com Ruth, que é uma moabita. Então você vê aqui que Tamar, uma quenanita, e Ruth, uma moabita. Isso tudo nessa descendência, nessa semente de Abraão que está seguindo, vai para Oved, Oved e Shai tem vários filhos, inclusive
o seu filho mais novo, o filho que ele menos gostava, né, que não dava a menor trela para ele, que é Davi. E Davi, então, vai ser muito importante na história do povo, vai unir o povo todo e vai escrever salmos maravilhosos. Depois Shilomo, né, Shilomo, Rehavã, Aviá e Assá. E Assá vai gerar Ioshafat, Ioshafat Yorã, Yorã e Uziarro, Uziarro a Iotã, Iotã a Arras a Hisquiarro. Hisquiarro vai gerar Menaxe, Menaxe a Amon, Amon vai gerar a Ioshiarro e Ioshiarro vai gerar Ioraquim, né? Ioraquim vai gerar Ironiarro e Ironiarro vai gerar a Shaltiel. Então nós vemos lá no livro de Matitiarro, quando começa falando esta é a genealogia, este é o livro da genealogia do Machia, não aparece esse cidadão aqui, né? Jehoanim Akim. Por quê? Porque foi no momento do exílio. Então passa lá, Matitiarro passou daqui para cá diretamente, sumiu com esse aqui, né? Que e estava lá no exílio, mas que aparece no livro, né? Que você identifica esse nome no livro de Reis e o que acontece, né? O que acontece que Matitiarro não colocou e fica aquela discussão, mas ele fala que são 42, mas só tem 41. Por quê? Porque esse nome aqui ele não colocou. Chartiel vai gerar Zerubabel, Zerubabel Aviúde, Aviúde a Eliakim, Eliakim Azur, Azur a Sadoc, Sadoc a Yahim, Yahim a Elihud, Elihud Elazar, Elazar Matan, Matan Yaakov, Yaakov Yosef, que é o pai de Yeshua, né? Então, se você olhar bem aqui, nós temos 7 linhas com 6 nomes, né? 7 linhas e 6 nomes em cada linha, formando aqui 42 gerações trazidas no livro de Matitiarro, sendo que Matitiarro esqueceu, né? Não contabilizou Jeoaquim. Se você quiser mais detalhes, saber como é que gera, como é que gerou, o que, que aconteceu, saber a genealogia certinha de Yeshua, você procure aqui no canal a genealogia de Yeshua, né? Um estudo maravilhoso, trazido alguns anos atrás, já tem muitos anos atrás foi trazido isso, mas não mudou, a história não mudou. De lá para cá continua sendo a mesma história, uma história maravilhosa que você encontra aqui no canal e você vai saber de cada um deles, né? Você vai saber de cada um desses aqui o que aconteceu, o que acontecia quando ele gerou, toda essa história você vai ter em detalhes aqui no canal, procurando aí pela playlist Genealogia do Machia, e você então vai ter esse detalhe. Eu só quis trazer aqui porque dessa união de Yehudá e Tamar, nós tivemos Pérez, né? Pérez que vai ser, né? Que vai dar prosseguimento à semente de Abraão até chegar Yeshua HaMashiach, né? Então isso foi muito essa história de Yehudá, ela é muito importante estar aqui. Ela não podia estar em outro lugar, ela não podia ser tratada em outro lugar, porque foi exatamente na sequência de que o seu pai, né, o seu pai ficou lá desacorçoado com a morte do Yosef, né, o desaparecimento do Yosef, e Yehudá então parte para realizar a sua vida num período aí de mais ou menos 20 anos, né? Por que eu falo esse período de 20 anos? Vamos então já já, né, já já ver
essa tabelinha novamente, né. Então nasceu depois de Pérez o seu irmão que estava lá com a fitinha escarlate, por isso teve o seu nome, né, teve o seu nome Zerar, né, Zerar, porque ele buscou a claridade, buscou o brilho, logo antes do outro nascer, ele já enfiou a mão, já querendo ver a luz do dia. Então vamos olhar aqui novamente a nossa tabelinha, né? Nós vimos lá que aconteceu, Shimon e Levi fizeram aquela ação terrível de assassinato e pilhagem, tudo que eles fizeram lá tentando atrair a atenção do pai. Venderam Yosef com 17 anos, então Binyamin tinha 1 ano de idade. Yosef não conheceu o seu irmão, por isso que ele vai ficar tão admirado, tão babando o irmão, quando o irmão chegar lá, vai querer ver o irmão, vai querer que leve o irmão para ele. Na próxima porção você vai ver isso, né? Na próxima porção você vai estudar Yosef, o sucesso de Yosef. E todo esse período aqui, né? Yehudá, com 21 anos mais ou menos, vai para a terra de Canaã e depois de 20 anos, mais ou menos, ele retorna para a casa do seu pai. Ele retorna para a terra de Hebron, já com os seus 2 meninos pequenininhos, acabados de nascer. Certamente, Tamar deve ter ido para cuidar das crianças, mas eles não tinham nenhuma relação, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, e mais à tarde nós vamos nós vamos falar da história de Yosef. Nesse período em que aconteceu a história de Yehudá, aconteceu a história de Yosef lá em Mitzray. Vamos agora então ouvir a Birkat Kohanim com Yosef Torres. Só lembrando você que amanhã teremos então o início da festa de Hanukkah. Tenham todos aí um bom descanso, um bom almoço com a família. E à tarde retornamos então por volta das 16h30, 16 horas, 16h30. Acompanhe aí no canal para você para você acompanhar o estudo final desta porção Vayeshev. Shalom, shalom, Shabbat shalom.
Leculan, que o Eterno abençoe e guarde você, tua casa, tua família e toda a tua parentela. יפה הקיץ ואיתו בהר הגלבוע נשאר שאול הרחניתו בהר הגלבוע רק